A chama era pública. A multidão aplaudia. O fogo era precedido por missa, cortejo e bênção. Na Espanha católica do século XV, queimar seres humanos vivos era parte de um ritual oficial. E não havia escândalo, havia cerimônia. A Inquisição Espanhola não foi um desvio isolado da história. Foi um sistema legal, aprovado pelo Papa, executado pela coroa e sustentado por um povo amedrontado. Hoje vamos contar essa história, não como lenda, mas como realidade documentada. E o mais perturbador, tudo começou com uma promessa de unidade nacional e terminou com séculos de silêncio e terror institucionalizado. A cena se desenha em 1478. Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os reis católicos, recebem do Papa Sisto IV um privilégio raro: o direito de fundar um tribunal inquisitorial com controle direto da monarquia, e não da Igreja como era comum. Esse tribunal ficaria conhecido como Santo Ofício da Inquisição Espanhola. E ao contrário da Inquisição medieval anterior, mais difusa e pontual, essa seria centralizada, sistemática e impiedosa. Mas por que criar essa máquina? A resposta está no poder e no medo. Naquele momento, a Espanha saía de séculos de guerra contra muçulmanos. A vitória cristã sobre o último reino mouro em Granada marcava o fim da chamada Reconquista. Milhares de judeus e muçulmanos haviam sido convertidos à força ao cristianismo. Esses conversos eram oficialmente cristãos, mas frequentemente acusados de seguir praticando sua fé original em segredo. Esse grupo, especialmente os judeus conversos, era chamado de cristãos novos, e sua presença incomodava profundamente a aristocracia tradicional. Não porque fossem infiéis, mas porque eram educados, influentes e dominavam setores como comércio, medicina, direito e finanças. A Inquisição nasceu como instrumento político de controle, disfarçada de defesa da fé. A partir de 1480, começam os julgamentos. Em cidades como Sevilha e Córdoba, dezenas de pessoas são presas, interrogadas e executadas. Os registros desses primeiros anos já indicam métodos brutais de investigação. Em 1483, entra em cena a figura mais temida de toda essa história: Tomás de Torquemada, o primeiro inquisidor-geral da Espanha. Frade dominicano, fanático por pureza religiosa e obcecado com o conceito de limpeza de sangue, Torquemada montou uma estrutura nacional de delação, espionagem e punição. Sob sua direção, o número de tribunais aumentou. Cada um tinha inquisidores nomeados pelo rei, mas com poderes quase absolutos. Bastava uma denúncia, mesmo anônima, para que alguém fosse preso. Não havia direito à defesa plena, nem conhecimento das acusações completas. O Manual dos Inquisidores, baseado em textos como os de Nicolás Eymerich, previa o uso da tortura como instrumento legítimo para extrair confissões. Estiramentos em cavaletes, afogamentos simulados, compressões de membros, privação de sono e alimentação. O acusado podia ser mantido por meses em cárcere secreto, e sua confissão, obtida sob dor, era considerada válida como prova. As execuções ocorriam em cerimônias públicas chamadas autos de fé. Eram eventos teatrais. Os condenados eram vestidos com trajes coloridos, os sambenitos, com símbolos que indicavam sua culpa. A multidão se reunia em praças. A realeza assistia dos camarotes. Após a leitura da sentença, o réu era entregado ao braço secular e queimado vivo em nome da justiça divina. O cronista Pedro de Arbués, inquisidor assassinado em 1485, tornou-se mártir da causa. Sua canonização pela Igreja serviu para legitimar ainda mais os métodos do Santo Ofício. Em 1492, os reis católicos decretam a expulsão oficial dos judeus da Espanha. Estima-se que entre 80.000 e 200.000 pessoas tenham deixado o país, abandonando casas, bibliotecas, bens. O que ficou foi a Inquisição. Ao longo dos séculos seguintes, o tribunal expandiu seu escopo.
não mais apenas judeus, mas também protestantes, maçons, bruxas, cientistas, homossexuais, escritores, impressoras de livros proibidos. A Inquisição atuava como polícia do pensamento. A censura era rígida. O índice dos livros proibidos, atualizado regularmente, incluía nomes como Erasmo de Roterdã, Galileu, Voltaire e até obras de medicina e astrologia. Um exemplo notório é o caso de Antônio Pérez, ex-secretário de Filipe II, acusado de traição. Foi preso pela Inquisição, não por heresia, mas por ser inconveniente ao rei. Outro exemplo, o poeta Fray Luís de León, preso por traduzir a Bíblia do hebraico para o castelhano, algo considerado subversivo, mesmo sendo ele próprio religioso. Na cidade de Toledo, documentos revelam que a simples posse de um livro em língua estrangeira podia resultar em inquérito. O inquisidor Fernando de Valdés, em meados do século XVI, supervisionou uma campanha de censura massiva que eliminou centenas de obras renascentistas das bibliotecas espanholas. Segundo o historiador Henry Kamen, o total de pessoas processadas pela Inquisição espanhola entre os séculos XV e XIX supera 150 mil indivíduos. Entre 3 mil e 5 mil foram executadas publicamente, embora fontes anteriores, mais sensacionalistas, falem em dezenas de milhares. Kamen e Benassar, ambos historiadores sérios e reconhecidos, mostram que o número real de mortos foi menor do que o mito popular afirma. Mas o impacto social foi devastador, porque a Inquisição não precisava matar em massa para funcionar. Bastava ameaçar, vigiar, marcar famílias, confiscar bens, condenar à prisão perpétua, retirar filhos de pais considerados hereges. A presença inquisitorial se estendia também às colônias. No México e no Peru, tribunais locais reproduziam os métodos da matriz espanhola. No Brasil, colônia portuguesa, o tribunal era subordinado à Inquisição de Lisboa. Mas muitos brasileiros, especialmente cristãos novos, eram enviados a Portugal para julgamento. Relatos do século XVII mostram que pernambucanos e baianos foram presos por comer carne na Sexta-feira Santa, por manter manuscritos em hebraico, ou por praticar rituais mistos. Esses casos constam nos registros do Santo Ofício, preservados hoje na Torre do Tombo, em Lisboa. O declínio da Inquisição espanhola começou com o século das luzes. A entrada do iluminismo na Europa questionava dogmas, denunciava o fanatismo e exigia racionalidade. Em 1808, durante a ocupação napoleônica, a Inquisição foi temporariamente abolida, mas voltou em 1814 com a restauração de Fernando VII. Somente em 1834, sob a regência de Maria Cristina, mãe da rainha Isabel II, o tribunal foi finalmente extinto por decreto real. Foram 356 anos de existência oficial. E o legado? Uma sociedade moldada pelo medo. Um país atrasado intelectualmente diante da Europa protestante e renascentista. Uma cultura de silêncio, culpa e censura. E talvez o mais importante, a Inquisição não foi um fenômeno espontâneo. Foi uma instituição estruturada, mantida por leis, financiada com dinheiro público e abençoada pela fé dominante. Ela nos ensina que a legalidade não é garantia de justiça e que quando o Estado e a religião se unem sem limites, o corpo pode arder, mas é a consciência coletiva que se apaga. Hoje, o termo inquisitorial é usado como sinônimo de processo injusto, mas poucos conhecem os rostos reais que passaram por isso. Se você quiser entender melhor, leia os registros da causa de Maria Gonzalez, condenada por judaizar em 1605, apenas por acender velas numa sexta-feira. Ou a confissão de Juan López, barbeiro, acusado de negar o dogma da transubstanciação, torturado até admitir algo que não compreendia. Esses documentos estão nos arquivos de Simancas e Toledo, acessíveis a pesquisadores até hoje. Pensa comigo, quantas verdades foram destruídas antes de nascer? Quantos livros não lidos?
Quantos pensamentos silenciados por medo? A Inquisição acabou. Mas o sistema que a sustentou ainda é familiar. Intolerância, controle de narrativa, demonização do outro e a legalização do medo. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir sem desviar o olhar. Explorando Histórias existe para isso. Para desenterrar as páginas que o tempo quis enterrar com pressa. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você acha que algo parecido com a Inquisição ainda vive hoje, com outras roupas? E se quiser seguir nessa jornada, assista agora nosso vídeo sobre Elizabeth Bathory, a mulher que virou vampira nas histórias. Porque investigá-la de verdade era inconveniente demais. Explorando Histórias, onde o passado ganha voz.